A Casa FEEGO apresenta Seminário No Mundo Maior, uma obra do Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução com o GEAF. Boa noite a todos. Na mais perfeita paz de Jesus. Tanto nós encarnados como os desencarnados aqui presentes, que sabemos que são inúmeros. Sejamos todos bem-vindos. Então, gente, nós vamos hoje chegar em 75% do livro já apresentado hoje. De 20 capítulos, hoje é o 15º, que corresponde a 75%. Como bancária que fui, durante 25 anos, Tom? A gente gosta sempre de fazer as porcentagens, analisar os números. Faltam 25% do livro, 5 capítulos. O capítulo de hoje, o apelo cristão. Sim, também quero lembrar, não lembrar, mas informar. Talvez aqui quem saiba disso seja a Carmeli só. Informar que esse livro, ele foi lido pela primeira vez nesse nosso grupo em 2006. 2006. Então, 2006 para 2019 são 19 anos, né? Não? 13 anos. Há 13 anos nós estudamos esse livro. Estamos estudando ele de novo hoje e parece que a gente está fazendo uma leitura pela primeira vez. Que a cada vez que a gente lê, a gente parece que aprende ainda mais. Então, vamos lá. Apelo cristão. Eu tentei fazer o estudo desse capítulo, como a Cíntia disse. É um capítulo assim, relativamente simples, mas que contém um conteúdo assim, maravilhoso, como todos os demais. Eu dividi o capítulo em 9 itens, tá? Para que didaticamente a gente tenha mais facilidade de acompanhar. Que não seja uma forma assim, dissertativa. Então, vamos por itens. Contando primeiramente como é que estava o André Luiz diante dessa palestra que ele ia assistir sobre o apelo cristão. Então, a gente vai ver que nesse capítulo, a gente vai nós vamos analisar um item antes da visita às cavernas de sofrimento. Porque o André Luiz, aqui nesse momento, nesse capítulo, ele fala que ele está terminando os estudos lá com o Calderário para ingressar a uma caravana que vai fazer visita às cavernas. E esse capítulo das cavernas, essa visita, nós vamos fazer juntamente com o André Luiz na segunda-feira que vem, através do estudo que a Nóris vai trazer para nós, essa visita à caverna. Juntamente com André Luiz, Calderário e outros. E depois a gente vai saber, então, um pouquinho sobre a palestra do Eusébio, que é essa do apelo cristão. A quem que ele dirigia essa palestra? O esclarecimento de Calderário, porque o Calderário, depois ele explica para o André Luiz por que dessa palestra. O sentimento de André Luiz diante daquela palestra que ele ia assistir, diante da plateia que ele estava vendo, o que o André Luiz sentiu diante daquilo. Há algumas outras informações do Calderário, ainda sobre a situação. O local da palestra, como é que estava lá o local em que estava ocorrendo a palestra. A natureza, como é que a natureza estava. As características do palestrante Eusébio e da plateia, como é que estava essa interação. E, por último, as reflexões propostas na própria palestra do Calderário. Algumas reflexões propostas por Eusébio, aliás.
Então, nesse primeiro item, antes da visita às cavernas do sofrimento, que o André Luiz começa dizendo isso, que antes dessa visita, que estava prestes a terminar, as possibilidades de estudo dele lá, em companhia do Calderaro. Então, ele tinha sido convidado a ouvir a palestra do Eusébio. Eusébio, só para a gente recordar quem é o Eusébio aqui nesse livro, até a Cíntia, me parece que no primeiro dia ela nos informou sobre ele. Eusébio, ele se dedicou muito ao ministério do socorro espiritual, consagrando-se às almas situadas entre as esferas inferior e superior. E ele descia à crosta semanalmente para instrução de aprendizes. E Calderaro explica, então, que Eusébio lidava com criaturas encarnadas e recém-libertas durante o sono. E em sua palestra, ele usava o tempo para melhor aproveitamento, considerando a heterogeneidade de princípios desses vários indivíduos. Então, essa é a figura do Eusébio. Aí, sobre a palestra do Eusébio, a quem ele ia dirigir aquelas palavras? O Calderaro diz que o instrutor Eusébio, naquela noite, ele dirigir-se-ia a algumas centenas de companheiros católicos, romanos e protestantes, das igrejas reformadas, ainda em trânsito nos serviços da esfera carnal. Então, eram companheiros de outras denominações religiosas que durante o sono tinham sido levados. Aí o Calderaro continua esclarecendo para o André Luiz. São irmãos menos dogmáticos e mais liberais, que no momento de sono tornam-se susceptíveis de nossa influência mais direta. Pelas virtudes de que são portadores, tornam-se dignos das diretrizes dos planos mais altos. Então, eram justamente pessoas que tinham virtudes não tão dogmáticas e suscetíveis, então, à influência mais direta da ajuda espiritual. Então, essa era a plateia. Aqui, nós vamos só recordar um pouquinho da importância nossa do ato de preparar para bem dormir. Porque aqui a Calderaro fala que eles eram pessoas que eram levadas através do sono. Assim que dormiam, eles eram levados. Então, se a gente prepara bem para dormir, a gente também é transportado a esferas superiores e somos altamente ajudados. Lembrando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, aquela prece pequenininha que é prece para a hora de dormir. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Então, gente, é uma prece tão pequenininha que é bom a gente memorizar. E com outras palavras também, a gente, ao recolher à noite, a gente se colocar à disposição para que a espiritualidade nos leve a ajudar-nos cada vez mais. O outro item, sentimento do André Luiz. Aqui ele fala que o André Luiz, ele apresentava um sentimento assim de espanto. Ele ficou meio espantado com aquelas informações de Calderaro, né? Tudo aquilo que estava sendo apresentado, ele estava meio espantado. Ele foi tomado assim de assalto durante aquelas informações. Aquilo para ele era uma novidade, que eu acho que ele não tinha ainda visto algo semelhante, né? E ele continua informando, então, Calderaro, que não importa, que importa compreender que a proteção divina, ela desconhece privilégios. Não importa a religião, não importa o credo da pessoa. A providência divina, ela desconhece isso aí.
A graça celestial é como o fruto que sempre surge na fronte do esforço terrestre. Onde houver colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. Olha que bonito, né, gente? Onde houver colaboração digna, aí se acha o amparo de Deus. Não é a confissão religiosa que nos interessa em sentido fundamental, senão a revelação de fé viva, a atitude positiva da alma na jornada da elevação. As escolas das crenças variam, situando-se cada uma num círculo diferente. Então, para eles não importa qual religião, qual escola, qual seita, qual igreja, não importa. O que importa é a bondade do coração, é a vontade de se melhorar e de fazer o bem. Então, olha lá, fala atitude positiva da alma. Como que isso acontece? Ele explica, continua explicando. Quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, maior é a combatividade inferior, que trata fronteiras infelizes de opinião e acirra e hostilidades deploráveis, como se Deus não passasse de um ditador em dificuldades para manter-se no poder. Isto é, ele explicou aqui ao André Luiz que quando a pessoa de determinada religião, quanto menos entendimento religioso ela tiver, ela tem a tendência de ser mais combativa. E a gente nota que é isso mesmo. Quanto mais a pessoa vai se espiritualizando, ela vai entendendo e respeitando a posição do outro. Não é assim? E quanto menos conhecimento tem, ela tem mais tendência a não aceitar. Ah, mas por que você não? Ah, não aceito, porque eu não aceito. Não tem explicação, não tem justificativa. A gente tira uma base por nós. Não, ainda não estamos longe da perfeição, mas o conhecimento espiritual que esse grupo nosso, que todas as pessoas que estudam a doutrina com seriedade detêm, já dá a ela essa condição de aceitar o posicionamento do outro sem combatividade. Né? Então, ficou bem claro isso aqui. Quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, quer dizer, menos entende, a tendência é combater mais. Eu me lembro, vou dar um exemplo pessoal aqui agora, bem rapidinho. Lá em casa a família é grande, aí tem vários credos. E uma irmã minha, que ela era bem católica, que nós somos criados na igreja católica, mas depois cada um foi, uns ficaram, outros saíram. Uma irmã minha que era bem católica também, ela foi para a igreja evangélica, que o marido era evangélico, a família evangélica, e ela se tornou evangélica. E ela morava, não lá em Goiás, numa outra cidade. E ela ficou assim um tanto quanto, ela estava fanática, a palavra certa era essa, fanatismo, ela estava no início. Então, tudo para ela era a religião e tudo. A minha mãe, muito devota de Nossa Senhora Aparecida, tinha uma imagem deste tamanho lá no quarto dela. A minha irmã, quando chegava lá, ela virava a santa para o outro lado, lá para o lado da parede. Sabe? Porque ela dormia no quarto com a minha mãe, virava. Então, ela não tinha o mínimo respeito, sabe? Um dia, o marido dela andava armado, ele desapareceu a arma dele e eles viajaram, foram embora para a casa deles lá. Aí a minha irmã ligou falando assim, mãe, o João perdeu o revólver e ele não tem registro, será que ele não ficou aí não? A senhora olha aí se ele está aí e tal. E minha mãe nessa época, ela era bem ativa ainda, aí ela procurou na casa, não achou o revólver. Aí, passado alguns dias, a minha irmã falou assim, falou assim, olha mãe, não precisa procurar mais não, porque ele achou, estava caído assim atrás do banco do carro, não precisa só procurar mais não.
Aí ela falou, minha filha, então você vai dar 3 pulinhos para São Longuinho, porque eu pedi para ele para que encontrasse. Já que encontrou, você dá 3 pulinhos. Que é isso, minha mãe? A senhora sabe que eu estou em outra muito diferente. Quem vai dar os pulinhos é a senhora. Desse jeito para minha mãe, já tinha mais de 80 anos. Aí a minha mãe pegou o telefone e só falou assim, é você que vai dar o pulinho. E bateu o telefone. E ela contava isso, ria, achando bom. E eu, como eu gostava de puxar as conversas com ela, eu falava, mãe, como é que foi aquela história do revólver mesmo, mãe? Gente, mas ela contava como se fosse a primeira vez, como se estivesse acontecendo. Aí ela falou para mim assim, e eu falei que era ela que ia pular. E bati o telefone. Ficou um caso engraçado na família. Então, aí depois não. Hoje a minha irmã não tem essa atitude mais de jeito nenhum. A gente percebe que ela mudou. Ela evoluiu dentro do credo dela. Hoje está maravilhoso. Ela chega, a gente conversa, qualquer coisa e tal, sem nenhum problema. Graças a Deus. Então é bem verdade isso aqui que o Calderaro explicou para o André Luiz e que serve para nós. E lembrando, então, nesse exato momento aqui, da questão 842 do Livro dos Espíritos, que eu gosto de referir a essa pergunta, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de sugerir a leitura dela, a análise dela, que Allan Kardec perguntou, por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas, todas, aqui ele fala todas, que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal. Então, qual que é? Todas se acham donas da razão. Qual que é a que tem esse direito? E os espíritos responderam, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Então, todas as religiões são boas, desde que estejam fazendo homens de bem. Essa questão a gente tem que gravar, como muitas outras. 842. Todas as religiões são boas. Aí, o Calderaro continua explicando que como que colabora o Espiritismo nesse aspecto. Como é que entra a questão do Espiritismo aí, nesse aspecto? Ele fala assim, que o Espiritismo evangélico é prodigioso núcleo de compreensão sublime. É razoável seja considerado uma escola cristã mais elevada e mais rica. Possuindo tamanhas bênçãos de conhecimento e de amor, isso é o Espiritismo. O Espiritismo possui tamanhas bênçãos de conhecimento e de amor. Cumpre-lhe estendê-las a todos os companheiros, ainda quando esses companheiros se mostrem rebeldes e ingratos, em consequência da ignorância de que ainda não conseguiram afastar-se. Eu acho bonito, porque assim, sempre tem a esperança, né, de que a gente vai melhorar. Olha quando ele diz assim, ingratos em consequência da ignorância de que ainda não conseguiram afastar-se. Quer dizer que vão afastar. Um dia a gente afasta da nossa ignorância. Então não vamos perder a esperança. Né? Então, nesse livro aqui, Estude e Viva, Emmanuel, André Luiz, Valdo Vieira, psicografado por Chico Xavier, ele fala nesse socorro oportuno. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. A doutrina espírita tem essa função socorrista. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão das mensagens de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação, na palavra ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade.
fora da caridade não há salvação, não é isso? É uma espécie permanente. Então, permanentemente nós temos que exercer a caridade. A caridade da sua própria divulgação, principalmente. É o que nós estamos fazendo aqui, é o que a gente faz através do estudo sistematizado, através das palestras, através da evangelização e tudo. Por isso que a gente convoca muito ao estudo sério da doutrina, para que a gente possa bem divulgá-la. Aí Calderário continua. Não nos esqueçamos que, acima de tudo, nos empenhamos numa obra educativa. Nós estamos sempre em educação, nos educando. E salvar alguém ou socorrer, ele vai fazer uma boa explicação aqui, o que é salvar e o que não é, o que não salva, o que salva e o que não salva. Ele fala assim, olha, socorrer alguém ou salvar não significa subtrair o interessado à oportunidade de luta, de alçamento ou de edificação. A gente socorrer alguém não é a gente fazer o que ela tem que fazer, tirar dela a oportunidade de ela fazer aquilo que ela precisa. Isso não é um socorro. Sim, constitui amparo fraternal para que desperte e se levante, entrando na posse do equilíbrio que caracteriza aquele que o ajudou. Não é fazer pela pessoa, é igual uma mãe fazer tarefa para a criança. Não é isso. O papel não é esse. É ensinar, né? Se for preciso pegar na mãozinha, pega, mas não fazer por ela. A gente sabe que tem mães que faz tarefinha para os filhos, manda o caderno, belezinha. Mas na hora de vamos ver, a criança não aprendeu. Então não é isso, a doutrina espírita está falando isso aqui. Socorrer não é a gente fazer as coisas pela pessoa, não. É auxiliar, para que a pessoa faça. O Supremo Senhor não se compraz com possuir filhos miseráveis e infelizes na criação. Deus não acha bom ver que nós estamos assim nos tornando miseráveis, pedintes, pessoas que estão sempre na sombra de alguém. Ele não quer isso de nós. Espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas a mãos cheias, esperando apenas que a cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o próprio patrimônio, o patrimônio próprio. Ele indica o caminho para a gente próprio se equilibrar e vencer. Como vemos, todos os setores do serviço espiritual reclamam a divina assistência. Quando ele fala assim, para que a gente se disponha com sabedoria do nosso próprio patrimônio, eu me lembrei aqui na hora daquele versinho desse autor aqui, ó, Reinhold Niebuhr, um americano, um teólogo americano. Essa aqui, eu acho que todo mundo vai lembrar dessa aqui, vê? Que ele escreveu assim: concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquela que podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Porque lá em cima ele fala, reger com sabedoria o patrimônio próprio, não é isso? Então, que nós tenhamos a sabedoria, então, para distinguir quando eu posso e quando eu não posso. Eu acho assim, eu gosto muito desses versos. Aí o local da palestra, como é que era o local e a assistência, como é que estava isso lá? Ele diz o seguinte, que era um campo tranquilo, onde o nobre emissário, que é o Eusébio, se fazia ouvir por poucas centenas de colegas encarnados, e estes assistido por quantidade considerável de cooperadores desencarnados da nossa esfera de ação. Então, tinham poucas pessoas, poucos encarnados,
mas muitos desencarnados que estavam assistindo àqueles. E a natureza, o luar balsamizava docemente o arvoredo que se inclinava à passagem do favônio, do vento. Então, essa é a descrição que o André Luiz fala do local e da assistência que estava ali esperando, ouvindo o Eusébio. E as características físicas do Eusébio e a plateia, como é que estava? Como é que o André Luiz observou que o Eusébio se apresentava? E a plateia também. Porque nós devemos lembrar que o André Luiz é um estudante, né? Estudante lá no plano espiritual, um jornalista, né? Assim, ele descrevia tudo, analisava tudo, observava para depois escrever. Então, ele percebeu que o Eusébio, ele era assim, apresentava de uma forma imponente, pela claridade sublime que ele aureolava a figura veneranda. Havia iniciado a preleção desde muito. Quando o Calderaro e o André Luiz chegaram naquele local, o Eusébio já havia iniciado a palestra. Ele chegou, já chegaram e pegaram o bonde andando já. Né? E nós vamos analisar aqui as reflexões, só essas que o André Luiz escutou a partir daquele momento. A plateia estava extasiada, registrando o verbo tocado de luz celestial, com pasmo indisfarçável a lhes alterar as fisionomias. O André Luiz observava que as pessoas ouviam de uma forma tão espantada, tão assim tocada, que chegava a alterar a fisionomia. A gente nota quando está fazendo palestra, a gente observa as figuras, as fisionomias, né? Tem uns que balançam a cabeça, concordando, outros fazem outro tipo de fisionomia. Então, ele percebeu tudo aquilo. Alguns confundidos, porque estavam escutando coisa que eu acho que não estava nem acreditando, e ajoelhados, em grande número, na relva fresca, sentiam-se repentinamente transportados ao paraíso. Aqui agora nós vamos entrar propriamente nas reflexões do Calderaro. Desse momento para frente, são as falas do Eusébio, que o André Luiz registrou e passou no capítulo. Eu contei, como sempre, né, trabalhei com número, eu contei, cada parágrafo era uma fala do Eusébio, que está lá, uma aspinha e fecha a aspa, abre a aspa, fecha a aspa. Então, deu 48 reflexões, só naquele momento que o André Luiz começou a escutar a palestra. Aí nós escolhemos algumas, não são todas, porque não dá tempo, porque eu acredito que todos leram o livro, então vão perceber lá as reflexões. Então, nós vamos, na primeira reflexão que ele falou, envolvido em safirinos reflexos, continuava a explanação, falando com irresistível poder de atração. Ele mantinha um poder altamente, assim, presente mesmo na plateia. Todos ficavam assim extasiados, olhando mesmo e querendo escutar. Aí ele disse assim para aquelas pessoas: se o patrimônio da fé religiosa representa o indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, que fazes de vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização, numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, de entendimento e de construção? Né? Cadê o fator do equilíbrio mental? Às vezes, a algazarra, a confusão está acontecendo, mas cadê o equilíbrio mental? Supondes possível uma era de paz exterior, sem a preparação interior do homem no espírito de observância e aplicação das leis divinas? Estão chamando ao equilíbrio.
Equilíbrio mental. Por admitir semelhante contrassenso, isso lembrando que é Eusébio falando, a máquina, filha de vossa inteligência, vos anula as possibilidades de mais alta incursão no reino do Espírito Eterno, mostrando que às vezes o ser humano se prende muito ao exterior, à máquina, às coisas materiais, e esquece do patrimônio interior, do equilíbrio interior. Aqui nesse momento, quando ele fala, por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha da vossa inteligência, vos anula. Eu me lembrei do filme do grande ditador, do Charles Chaplin, só lembrando aqui o Carlitos, ou o Vagabundo. Charles Chaplin, né, era um londrino, britânico, morreu na Suíça. Ele era ator, diretor, produtor, humorista, empresário, enfim, ele foi muita coisa, comediante, fez vários filmes, Tempos Modernos, O Grande Ditador, que foi um filme assim, muito famoso, O Garoto, Luzes da Cidade. E ele deixou um discurso que eu considero assim, muito bonito, muito atemporal mesmo, ele serve mesmo para toda a época, não sei, eu acredito que vocês talvez conheçam, mas se não, eu trouxe um pedacinho dele aqui para a gente recordar. No discurso do final do filme, O Grande Ditador, que o Charles Chaplin, lá no filme, falava assim, sinto muito, mas não pretendo ser um imperador. Não é esse o meu ofício. Não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. Gostaria de ajudar, se possível, judeus, os gentios, negros, brancos. Todos desejamos ajudar uns aos outros. Não sois máquinas, homens é que sois. E com o amor da humanidade em vossas almas, não odieis. Só odeiam os que não se fazem amar. Os que não se fazem amar e os inumanos. Lutai pela liberdade. Então é muito bonito isso. Está lá nesse filme, O Grande Ditador. Quem quiser ver, vale a pena. Uma segunda reflexão dele foi, ser cristão, ali falando para eles, né? Outrora, simbolizava a escolha da experiência mais nobre com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem. Isso ele falando que era ser cristão outrora. Manifestação ativa do amor contra o ódio, segurança de vitória da luz contra as sombras, triunfo inconteste da paz construtiva sobre a discórdia derruidora. Construístes entre vós mesmos barreiras dificilmente transponíveis, porque ele estava falando para pessoas de vários credos, né? Então ele já tinha feito uma análise de como que era o comportamento daquelas pessoas. Construístes entre vós mesmos barreiras dificilmente transponíveis. Intoxica-vos o dogmatismo, corrompe-vos a secessão, quer dizer, a separação. Estreitas interpretações do plano divino vos obscurecem os horizontes mentais. Abris hostilidades francas em nome do reino de Deus, que significa amor universal e união eterna. Um hostiliza o outro, às vezes, querendo que vá para aquela determinada crença, essa que é a ideal, sem um mínimo de respeito, né? Fica abrindo hostilidades. Conspurcais a fonte das bênçãos, amaldiçoando-vos uns aos outros, invocando para isso o príncipe da paz, que para ajudar-nos não hesitou ante a própria morte afrontosa. Ante a própria morte afrontosa.
A que delírio, fez uma pergunta para o público. A que delírio chegastes, estabelecendo mútua concorrência a imaginária obtenção do privilégio divino? Quer dizer, fica concorrendo uma com as outras para adquirir o privilégio de Deus. É um delírio, ele falando que é um delírio. Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, o que é que vocês fazem? Procurais as mínimas ocasiões de ser servidos. A gente percebe, gente, que foi uma chamada mesmo assim, de atenção àquele público, e que serve até hoje, e servirá sempre, para todos nós. Reverenciais do Senhor à luz dos séculos, e mantende-vos nas sombras do nefando egoísmo. A gente reverencia, e faz isso, e fala aquilo outro e tal, mas a gente continua de forma egoística, na sombra do egoísmo. Proclamais nele, em Deus, em Jesus, a glória da paz, e incentivais a guerra fratricida, em que homens e instituições se trucidam reciprocamente. Quer dizer, a gente fala em paz, mas está guerreando a todo momento. Recorreis ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivais a desarmonia no recôndito do ser. A gente recorre a Deus, reza isso, aquilo outro e tal, mas a gente, dentro de nós mesmos, nós estamos cultivando a desarmonia. E, consequentemente, essa desarmonia, nós vamos passar para as pessoas com as quais nós convivemos. As que estão do nosso lado, dormindo na mesma cama, ali no quarto vizinho, enfim, próximo, bem próximo. Por que estranhas convicções supondes conquistar o paraíso à força de afirmativas labiais? Estão mostrando que a gente fala muito assim de boca para fora. Como é que a gente acha que vai conseguir as coisas só falando de boca para fora? Por que estranhas convicções supõe que isso dá certo? Tem que falar de coração. É imperioso reconhecer o caráter sublime de vossa tarefa no mundo, chamando a atenção que cada um de nós tem uma tarefa sublime no mundo. Isso não é atual, gente? Atualíssimo. Jesus fundou a religião do amor universal, que os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas orientadas pelo sectarismo. Sectarismo, nós sabemos que é um espírito limitado, estreito, de seita. Um espírito sectarismo injustificável. Malgrado esse erro lastimável dos homens, a essência dos vossos princípios é aquela mesmo que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo. Quer dizer, a nossa essência é a mesma, só porque às vezes o comportamento não está sendo igual. Aqui ele vem falar sobre os templos. Perante os desafios do céu, credes acaso servir a Deus encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos? A pompa do culto exterior só faz realçar o desatino de vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Então, mostrando que não é o templo, não são as coisas materiais que vão fazer com que a gente consiga a nossa espiritualidade. Infrutífera seria a divina missão do Mestre se a boa nova permanecesse circunscrita às trincheiras sectárias onde presunçosamente vos refugiais, com o objetivo de inflamar a execranda fogueira das hostilidades simuladamente cordiais. Execranda é odiável. Aqui,
ele vem falar também, no que nós vamos ver agora também, sobre a mesma questão lá do livro 842. Não encontraste outra forma de externar a crença, além da concorrência menos digna? Então, esses dois itens aqui, ele vem nos fazer lembrar de novo a questão 842, que nós falamos agora mesmo. Que quando ele fala assim, ó, não encontrastes outra fórmula de externar a crença, além da concorrência menos digna, a outra seita também é boa, desde que ela esteja fazendo homens de bem. A outra crença é boa, aceite. Né? Então, mostrando que nós temos que realmente estudar mais para que a gente possa entender e aceitar. Em vão, ergueis castelos de opinião para o verbalismo sem obras. Nós sabemos que a fé sem obra é morta, né? Então não adianta só falar, só blá, blá, blá. Por quê? Se a morte surpreende o materialista revel, quer dizer, aquele descuidado, descortinando-lhe o realismo da vida, o túmulo abre também o tribunal da reta justiça, a quantos se valeram da religião para melhor dissimular a indiferença que lhes povoa o mundo íntimo. Quer dizer, não é com base na religião sentir que é o maioral, que é o bom, que é o certo, né? E menosprezo a crença dos outros. Isso não resolve. Não julgueis esteja a fé consagrada ao menor esforço. Nós temos que nos esforçar realmente para que a gente adquira a fé e ela prevaleça em nós e nós dela façamos bom uso. Não é fácil, não, porque a gente escorrega muito. Hoje a gente tem fé, tem uma confiança, e amanhã ela está diminuída, depois a gente pega no tranco de novo, não é assim? É com esforço, com determinação, com persistência que a gente mantém a fé e a crença. Qual ocorre a ciência, a religião tem o seu trabalho específico no mundo. Ciência e religião têm trabalho específico. São força equilibrante do pensamento. Seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. Isso se referindo à religião, né? Tal qual a ciência. Jesus não confinou seus ensinamentos ao círculo estreito dos templos de pedra. Aqui ele vem novamente chamando a atenção, que não é isso, não é o templo de pedra que vai fazer com que tudo dê certo para aquele grupo. Reverenciou Jesus reverenciou, em verdade, os monumentos que recordassem os lugares santos da oração, consagrado às manifestações superiores do Espírito. Entretanto, não se cristalizou nas atitudes meramente adorativas. Ele viveu conquistando amigos para o reino do céu. Ele não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação. O que ele fazia, Jesus? Pedia-lhes amor e entendimento, fé sincera, bom ânimo para os serviços edificantes. Lembrando aqui, gente, lá no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, sobre o jugo, né, do Evangelho de Mateus, o jugo leve, né? Que Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Suave o meu jugo e leve o meu fardo. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele chama atenção aqui nesse item, né? Que Jesus não impôs regras rígidas, não. Só que a gente amasse, entendesse, tivesse fé, bom ânimo. Isso é o que nós tanto precisamos, né? Diuturnamente. Aí André Luiz comenta que ali em determinado momento ele notou
que as palavras do Eusébio provocavam funda impressão. A maioria dos ouvintes chorava em comoção irreparável, sentindo-se tocada pelo juízo celeste. Quer dizer, ele estava tocando, ele estava falando fundo mesmo ao coração e à mente daquelas pessoas. E Eusébio, que mantinha presa a atenção geral, ele prosseguiu, sem medo de ser feliz. Continuou. Não se vos reclama a transferência do depósito espiritual da crença veneranda. Em todos os setores onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a divina lei, gravando-lhe os parágrafos sublimes no coração. O que se pede do vosso espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos celestiais esparzidas sobre vós em caudalosas correntes de luz. Então, que a gente aproveite as energias que nos são passadas, que são derramadas sobre todos nós. Aproveitemos, em toda circunstância. Não limiteis, portanto, a demonstração da confiança no Altíssimo aos cerimoniais do culto externo, mostrando de novo que não é de boca para fora. Varrei a indiferença que vos enregela as basílicas suntuosas, basílicas lindas, maravilhosas, mas geladas. Varrei essa indiferença. Convertamo-nos em verdadeiros irmãos uns dos outros. Transformemos a igreja no doce lar da família cristã, quaisquer que sejam as nossas interpretações. De novo aqui, lembrando a questão 842. Respeitemos todas. Esqueçamos a falsa afirmativa de que os tempos apostólicos passaram para sempre. Cada aprendiz do Evangelho guarda na própria vida um reduto destinado ao culto vivo do Mestre, Divino Mestre, perante o qual escoa a multidão dos necessitados, todos os dias. Lá no prefácio desse livro, lá na Jornada Evolutiva, acho que até a Cíntia que fez essa parte, o Emmanuel fala assim: ninguém depois do sepulcro gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Lembra disso, Cíntia? Está lá no prefácio. O reino de Deus não vem com aparências externas. Não é o que eu mostro, que eu estou mostrando assim, que vai valer. É o que eu estou sentindo. É de coração. Fugi ao farisaísmo dos tempos modernos, que se recusa ao auxílio fraternal. Jesus nunca foi pregador da desarmonia. Jamais endossou a vaidade petulante dos que pelos lábios se declaram puros. São os farisaísmos. A gente lembra que os fariseus, né, eles se preocupavam muito mais com o exterior. Lábios que se declaram puros, mantendo o coração atascado do lodo miasmático do orgulho e do egoísmo fatais. Miasmático é assim, emanado de matérias pútridas. Quer dizer, fala uma coisa, mas por dentro está de outra forma. A gente fugir disso. Fugir disso. Mobilizemos nossa confiança no todo misericordioso, dilatando-lhe o reino bendito de redenção. Vamos dilatar, mobilizar a nossa confiança na misericórdia divina, dilatando assim o reino bendito da redenção na nossa vida e na vida das pessoas com as quais nós convivemos e ajudamos. Aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra de insensatez. A gente quer coisas boas, mas está aqui sempre fazendo coisas ruins. Aguardando a paz, mas provocando a guerra. Isso é uma insensatez. Se um lavrador jamais é postado sem obrigações diretas diante do matagal inculto, ou do pântano perigoso,
Como permanecer sem deveres imediatos, junto às paisagens de crime e treva, de inquietação e sofrimento? A gente tem que agir. O irmão caído é nossa carga preciosa. A dificuldade é nosso incentivo santo. E a dor, nossa escola purificadora. Olha que bonito, né, gente? A dor purifica, por mais que a gente não acredite. Eu gosto muito do livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando ele fala sobre a dor, no capítulo da dor, ele começa escrevendo assim: é muito difícil fazer entender ao homem que o sofrimento faz bem. Ponto. Aí ele continua. É muito bonito. É muito difícil fazer entender ao homem que o sofrimento faz bem. Sigamos. Estamos quase terminando. Aqui nesse item, ele chama muita atenção sobre o fato de nós abraçarmos uns aos outros. Abracemo-nos. Isso ele convidando lá as pessoas, né? Uns aos outros, em nome do Cordeiro de Deus, que nos reformou a mente, alçando-a a planos superiores pela ascensão gloriosa através do sacrifício. Falando da importância do abraço. É abraço físico mesmo. Aqui a gente trouxe umas figurinhas aqui, só para a gente ilustrar, né? Até a natureza entende a importância de um abraço. Olha que interessante, gente. Isso aí não é montagem, não. Isso é da natureza mesmo, aquela cenourinha abraçada ali, ó. Um abraço, ele resolve tudo, quando as palavras não possuem forças para fazer os corações se entenderem. Só um abraço, não precisa de falar nada, só abraçar. A gente nota isso muito quando a gente vai, principalmente a um velório, né, que a gente vai cumprimentar as pessoas. Às vezes a gente está sem palavras e não tem como, a gente só abraça, só sente. Não fala nadinha e sai. Gente, isso é maravilhoso. Então, vamos lá. Somente assim, meus amigos, é possível atender à elevada destinação que nos cabe. Sombras perturbadoras vagueiam em torno de vossos passos. Isso é falando para cada um. Sombras perturbadoras vagueiam em torno dos vossos passos, de vossas instituições, em ronda sinistra. A crosta da terra é atualmente um campo de batalha mais áspera, mais dolorosa. Evitai a subversão dos valores espirituais. Afugentai as trevas que vos ameaçam as organizações político-religiosas. Tudo isso é recomendação lá do Eusébio. Temei a ciência que estadeia sem a sabedoria. Ciência sem sabedoria é capenga, né? Livrai-vos do raciocínio que calcula sem amor. Revisai a fé para que seus impulsos não se desordenem à míngua de edificação. Despertai a consciência adormecida e afeiçoai-vos à lei divina, olvidando o cativeiro multissecular da ilusão. A ilusão é coisa assim, ó, multissecular. A gente se ilude, não agora, sempre se iludindo. A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. A gente não consegue se salvar sem a continuidade da nossa crença, da nossa fé, da nossa persistência, da nossa resiliência. Temos que estar sempre levantando. Não tem aprimoramento sem isso. Nada vem de graça. No mundo atormentado, proclamamos a nossa fé em Cristo. Em Cristo Jesus, para sempre. Proclamemos, você fala, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. E assim, então, com essa frase aí, ele encerra aquela preleção lá para os
católicos, evangélicos, várias denominações. Ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. E assim ele encerra. Aí o André Luiz conclui, então, ali aquele momento, ele comenta sobre a condição em que se encontrava o instrutor e a assembleia. Lembramos que no começo ele mostrou como é que estava o instrutor e a assembleia, né? E agora, ao final, ele vem reportando também como é que estavam ambos, instrutor e plateia. Eusébio, ao terminar, estava aureolado de prodigiosas emissões de luz. E a assembleia, prosternada, mostrava semblantes lívidos de estupefação, assustados, horrorizados, tudo. E, olha aqui, inúmeros colaboradores espirituais elevaram a voz em harmonias, entoando o comovente cântico de glorificação ao Supremo Senhor. A espiritualidade começou a cantar, né? Melodias. Notas do hino perdiam-lhe ao longe, no arvoredo distante, nas asas de suave brisa. E André Luiz observou, isso é com relação ao Eusébio, agora com relação aos encarnados que estavam recebendo. Amparados por socorristas espirituais, afastavam-se cabisbaixos, sem ânimo e otimismo, compreendendo os erros da crença transviada. O engano que eles tinham, que tinha ocorrido na vida deles até aquele momento. Então, eles sem ânimo e otimismo, compreendendo. Ainda bem, né, gente? Sem ânimo, mas compreendendo. Sinal de que dali para frente iria tomar novos rumos. Porque desde que compreende, fica mais fácil aceitar e mudar. Então, gente, assim a gente encerra esse capítulo 15, apelo cristão.